Olá, sou a aluna Janaína Silva da Conceição, do curso de pós-graduação em Biodiversidade e Agricultura, e vou apresentar agora, o artigo A Influência de Plantas Exóticas e Nativas em Doenças de Causas Físicas e Espirituais no Semiárido Piauiense, Nordeste do Brasil, da disciplina, de Plantas Medicinais. Esse artigo ele foi produzido recentemente de novembro de 2022 até maio de 2023. Então, a gente vai discutir um pouquinho dentro da disciplina e do curso de Biodiversidade e Agricultura. Bom, o artigo ele começa dando, o conceito de sistemas médicos locais, que é falado bastante no artigo pela sigla LMS. Os sistemas médicos locais, ele desempenha um papel vital na prestação de cuidados de saúde acessíveis e de qualidade às comunidades, principalmente nas pequenas. Esses sistemas, eles aproveitam os recursos e profissionais de saúde da região para atender às necessidades específicas de população. E essas necessidades, elas variam de população para população, a depender da quantidade, e são muito importantes. Ou seja, o sistema médico locais, ele faz uso de indivíduos no diagnóstico, terapias e estratégias de cura, ou seja, indivíduos, todas as pessoas ali da comunidade vão contribuir no sistema de cura, sistemas e estratégias de cura. Dando continuidade, aqui tem alguns médicos, nesses serviços, nessas comunidades, serviços médicos locais, eles vão em todas as regiões. Bom, esse sistema, ele é muito importante, principalmente no quesito acesso à saúde na comunidade. Quanto à proximidade, os sistemas médicos locais, eles estão localizados próximos às comunidades, facilitando o acesso e a utilização do serviço da saúde, ou seja, quanto mais próximo esse posto, esses médicos estiverem da comunidade, mais vai ser de qualidade os serviços e a prestação de serviço para aquelas pessoas. E aí, no quesito da confiança, também vai muito de proximidade, pois a proximidade e o conhecimento da comunidade local geram confiança e maior engajamento dos pacientes nos cuidados da saúde. Como que é isso? Os pacientes, eles despertando a confiança e os médicos também despertando a confiança daquelas pessoas das comunidades, eles vão poder diagnosticar melhor, vão poder entender as necessidades daquelas pessoas e também assim facilitar o diagnóstico. E acolhimento nesses sistemas locais, trazendo esses médicos, trazendo a saúde às pessoas, quanto mais próximo, esse acolhimento ele oferece um ambiente acolhedor e familiar, tanto para os pacientes, eles vão se sentir abertos, vão se sentir mais próximos ali daquele sistema para poder, de maneira confortável, eles vão estar dispostos a buscar atendimento. Que é o que acontece de muita dificuldade, dessas comunidades já deles ter esses sistemas, ter médicos ali à disposição da comunidade. Então, aquela proximidade, a confiança e o acolhimento desses médicos, desses sistemas para aquela comunidade vai facilitar e muito, de forma benéfica na quesito de saúde para aquelas pessoas. E qual o papel dos profissionais de saúde locais? Os profissionais de saúde locais, ele atende às particularidades e os desafios da comunidade. Por isso, novamente, que é muito importante aquele acolhimento, aquela proximidade do médico com a comunidade. Quanto mais próximo ele vai entender e, assim, adaptar os seus serviços para aquela comunidade. Quanto à proatividade, esses profissionais, eles atuam de forma proativa na prevenção de doenças e na promoção de saúde da comunidade. E aqui também um fator muito importante que é o relacionamento com a comunidade, pois são esses fatores que estabelecem vínculos de confiança e acolhimento com os pacientes, melhorando assim, a adesão dos tratamentos. Por quê? Porque à medida que esses médicos, esses sistemas médicos locais, ele vai se introduzindo na comunidade, vai tendo aquela confiança, os pacientes vão melhorando seus tratamentos. Por quê? Porque eles vão estar mais abertos, vão poder falar com mais precisão o que eles tentam. E também os médicos vão poder ter mais entendimento do que de fato aquelas pessoas estão sentindo. E sobre captação contínua, capacitação contínua, ele se mantém atualizado sobre as melhores práticas e inovações para oferecer um atendimento de excelência. Esse ponto aqui, ele é bem importante, por quê? Porque essa capacitação, essa atualização, no quesito trazendo aqui para este artigo, ele vai abordar sobre
as plantas, né, sobre o quesito das plantas exóticas e nativas. Então, isso já vai trazendo capacitação e inovação para que esses médicos eles tenham conhecimento de como poder ajudar as pessoas daquelas comunidades. E o envolvimento da comunidade na saúde, né, ele traz compreensão das necessidades para as pessoas, participação ativa de toda a comunidade que é envolvida no planejamento e também na tomada de decisões dos serviços no que diz respeito à saúde e o empoderamento e autonomia, né, porque gera um senso de pertencimento daquelas pessoas. Aqui nós temos algumas plantas, né, nativas e exóticas das comunidades que foi relatadas nesse trabalho. E agora vamos para os conceitos de plantas exóticas e plantas naturais. Os autores, né, deste artigo foram bem sucintos em descrever o que eram plantas exóticas, o que eram as plantas nativas e quais as suas importâncias. Um motivo, né, da incorporação das plantas exóticas nos sistemas médicos locais é justamente a sua versatilidade em relação às plantas nativas. Como nós vemos, né, as plantas exóticas elas são espécies que foram introduzidas em um ambiente de fora da sua área de origem natural. Muitas vezes, essas plantas possuem características únicas e também fascinantes, atraindo a atenção tanto de horticultores e também como paisagistas. E a gente vai descobrir ao longo da leitura que muitas das espécies que outras pessoas leigas que não têm conhecimento sobre essa questão dessas plantas medicinais, tem elas mesmo somente como paisagistas, entendeu? Para poder contribuir na beleza ali do ambiente. Um dos aspectos justamente que contribuíram para a incorporação dessas plantas exóticas é a sua versatilidade em relação às plantas nativas. E é provável que essas plantas elas foram inicialmente adotadas para outros fins que não sejam justamente essas explicações na incorporação dessas plantas, né? No caso, para a medicina. Como o quê? Como uso alimentar e também ornamental. Muitas vezes, né, feito na alimentação e também para embelezamento de ambiente. E somente após experiências e usos contínuos é que passaram a fazer parte do repertório medicinal. E aí vem a importância da pesquisa, a contribuição de pesquisadores para poder trazer isso à tona, né, para poder despertar o conhecimento tanto das comunidades quanto das pessoas. Vamos supor, né, que a leitura desse artigo desperta bastante interesse. Por quê? Porque muitas dessas plantas que vai ser relatada ao longo do trabalho, que foram conhecidas, que tornaram evidentes neste artigo como importantes na medicina, muitas vezes passam despercebido por outras pessoas somente para fins ornamentais e desempenham um grande papel. Muitas vezes as pessoas podem estar com a cura ali no terreiro de casa e acaba que de forma despercebida por não ter conhecimento e aí vai deixando de bobeira, né? Então, quanto mais versátil for uma espécie exótica, maior será a probabilidade de ela ser incorporada na vida diária das populações locais. Por quê? Quanto a essa questão da versatilidade, nenhuma evidência, segundo os autores, ela foi encontrada pelos autores para poder dizer isso, né? Que essas plantas exóticas são versáteis. E já as plantas nativas, elas apresentam maior versatilidade em termos de uso geral. Por quê? As plantas nativas, no Brasil, ela abrange uma ampla variedade de espécies que evoluíram naturalmente em nossos biomas, refletindo a riqueza de nossa flora local. Ou seja, as nossas plantas nativas, elas já pertencem, né? Como é que a gente pode dizer? Elas se adaptam com maior facilidade no nosso ambiente e quando as pessoas daquelas comunidades, nas comunidades, né, elas chegam, aquelas espécies já estão presentes. Ou seja, é muito mais fácil elas terem conhecimento de algo que elas já encontraram do que as plantas exóticas, né, que são trazidas de outros locais, que têm outras culturas e até mesmo a dificuldade em se adaptar àquela determinada região. Também, né, sobre as plantas nativas, elas possuem uma beleza singular, que também é utilizado na ornamentação. Elas exibem formas e cores únicas, criando uma estética deslumbrante que enriquece nossos ecossistemas. E já
para os usos tradicionais, né, as comunidades brasileiras, elas desenvolveram amplo conhecimento sobre os usos medicinais e espirituais de nossas plantas nativas. E aí, né, já vai despertando o conhecimento tanto das pessoas e para ver. Esse conhecimento sobre os usos medicinais das plantas nativas ou plantas exóticas, ele vem de um conhecimento empírico das pessoas, daquelas populações que viviam, né, que ao longo do tempo, vamos supor, elas iam experimentando, iam conhecendo aquelas plantas e ali viram que eram benéficas para a cura de algumas enfermidades. As plantas nativas, né, elas possuem alguns impactos na saúde física, como as propriedades terapêuticas, que possuem compostos bioativos com efeitos medicinais comprovados, tanto pela ciência como para as pessoas que possuem senso empírico, né, que foram desenvolvendo esse conhecimento ao longo do tempo e também da sua própria experiência de vida, podendo também auxiliar no tratamento de diversas condições físicas. Também possui essas plantas nativas equilíbrio nutricional. Ao integrar, né, espécies nativas na alimentação, é possível obter uma maior diversidade de nutrientes essenciais à saúde, isso das plantas nativas, e também o fortalecimento do sistema imunológico. Muitas pessoas, né, por saber que fotoquímicos estão presentes nessas plantas, eles atuam como antioxidantes, fortalecendo a imunidade e a resistência do organismo, ou seja, possui uma variedade muito grande de benefícios na saúde física das pessoas. E a adaptação aos ecossistemas locais, né, justamente por elas serem nativas, essas plantas estão naturalmente adaptadas aos climas e condições do meio ambiente, tornando-se o quê? Mais resilientes, mais resistentes a estar ali, né? Já estão adaptadas ao sol, a chuva não precisa ser tirada de um local para outro. Então, as pessoas aproveitam também deste benefício. No que diz respeito, né, à versatilidade medicinal, os autores não encontraram diferenças significativas, ressaltando novamente, né, a necessidade dessa investigação mais de perto de fatores que determinam a inclusão de plantas exóticas nos sistemas médicos locais. Ou seja, mesmo que as pessoas de determinadas comunidades, que isso também os autores trataram, que esses conhecimentos, eles variam de comunidade para comunidade. Eles variam. Então, é muito importante que a gente traga em alerta também a respeito das pesquisas sobre essas plantas para a nossa ciência, para a nossa agricultura e também para a biodiversidade. Então, esse projeto, o objetivo dele principal é investigar se as espécies exóticas preencheram ou preenchem, né, predominante lacunas terapêuticas deixadas pelas espécies nativas em doenças de causas físicas e espirituais. E aí já entra a hipótese de diversificação, que também vai ser tratado ao longo do artigo. E o segundo objetivo é avaliar a versatilidade de espécies nativas e exóticas nesses alvos terapêuticos separadamente, né? Então, vão tratar aí duas hipóteses, que é da diversificação das plantas exóticas e nativas e também avaliar as suas versatilidades nesses ambientes. E, por último, o terceiro objetivo é analisar a redundância utilitária entre as espécies nativas e exóticas nesses alvos terapêuticos e identificar as espécies priorizadas em cada alvo redundante. Esse trabalho ele foi desenvolvido, né, na cidade de Morrinhos, no Piauí, e nessa cidade, né, possui postos de saúde disponíveis à comunidade, que é onde está introduzido os sistemas médicos locais através desse posto de saúde, no programa Saúde da Família, mais conhecido como PSF, e foi justamente, né, ali aquele trabalho que começou através de uma conversa prévia com agentes de saúde e também pessoas da comunidade. A metodologia, né, como já falei, o local foi numa comunidade rural, da zona rural de Morrinhos, área da Caatinga, no município de Monsenhor, no estado do Piauí, Brasil, e no estudo central desse trabalho é saber qual a influência da origem das plantas nativas e exóticas na seleção de tratamento para doenças com diferentes causas percebidas, que são o quê? As doenças físicas e também espirituais. Então, já entra também um pouquinho nesse termo no sistema médico local.
Para a coleta de dados, os agentes comunitários de saúde, ali daquele programa de saúde da família, eles foram inicialmente contatados e convidados para fornecer informações prévias sobre a comunidade em geral para os pesquisadores. Por eles entendido, e em seguida foram apresentadas a eles as orientações e as etapas do estudo, porque eles também seriam agentes participativos nessas pesquisas. Em seguida, os objetivos do estudo foram apresentados a algumas lideranças comunitárias selecionadas, né, ali daquela região, como líderes religiosos que desempenham bastante função nessas comunidades pequenas, profissionais de saúde, sindicalistas rurais, ou seja, aquelas pessoas ali que estavam à frente de determinado grupo de pessoas. Após essa fase, né, de esclarecimento, a coleta de dados ela foi implementada em 2 etapas nos períodos, né, como já relatado, de novembro de 2022 a maio de 2023. Nessa comunidade, no ano, né, durante a sua pesquisa, foi constatada o total de 340 habitantes. E desses 340 habitantes, foi retirada uma amostra dessa população, resultando no total de 134 participantes. Como que foi isso? Essa amostra representativa ela foi composta por representantes de pessoas de 18 anos ou mais, e contabilizaram o total de 134 adultos, que trouxe também para a pesquisa uma porcentagem de confiança no nível de 95%, ou seja, todo muito detalhado, o nível de confiança e acessibilidade dessas informações muito grande para a nossa ciência. Durante a metodologia, né, a princípio, os pesquisadores tiveram uma conversa ali com as populações e foi feita a seguinte pergunta, né, como disse, foi dividida em 2 etapas, e a primeira pergunta que eles fizeram para as pessoas foi, para as 134 pessoas entrevistadas: quais plantas vocês conhecem que tragam, quais plantas você conhece para tratar doenças de causas físicas e espirituais? Qual foi o objetivo dessa pesquisa, dessa pergunta às pessoas, né? O objetivo dessa fase foi levantar dados e informações socioeconômicas sobre as plantas utilizadas no tratamento de doenças de causas físicas e espirituais a partir da relação dos moradores com a diversidade vegetal local, abrangendo aspectos como nomes vernáculos, né, indicações terapêuticas, causas percebidas de medas mencionadas, partes de plantas e formas de preparo, de como que eles preparavam, né, esse tratamento para a doença, e também o local de aquisição. Esses locais de aquisição, né, onde que as pessoas encontravam essas plantas, também foi importante destacar. Nessa primeira etapa, né, ela foi realizada essas visitas aos moradores, e depois a segunda etapa foi o que consiste em que na listagem das plantas, onde cada uma das pessoas, de forma individual, elas foram novamente procuradas, e o que foi feita uma entrevista individual, semi-estruturadas, com essas perguntas, né, sobre indicações terapêuticas, as causas percebidas, as formas de tratamento, como que era preparado toda essa medicação através dessas plantas e as doenças que estavam a elas associadas. E todos esses dados, né, com essas perguntas semi-estruturadas, foram tabulados e apresentados nos resultados através de tabelas e também de gráficos. Com os resultados, né, desta pesquisa, após ser dividido em 2 etapas, né, primeiro a pergunta quais eram as plantas que as pessoas utilizavam, e depois essa pesquisa individual, foi constatado dos 134 participantes, citaram 132 espécies de plantas conhecidas ou utilizadas nos sistemas médicos locais, ou seja, um número bem significativo. Esses 132 espécies de plantas, elas foram distribuídas em 111 gêneros e 52 famílias botânicas, sendo uma espécie identificada apenas em nível de gênero, porque não obtiveram resultados. Nesse conjunto, 71 de 132 espécies, 71 eram exóticas, totalizando 53,8%, e 61 eram nativas de território brasileiro, ou seja, pertenciam ao nosso país, Brasil, totalizando 46,2%. Entre as espécies nativas, apenas 22,9% eram endêmicas do Brasil. Já quanto ao hábito daquelas plantas, as espécies exóticas foram predominantemente herbáceas, seguindo de árvores
e depois arbustos, depois veio os cipós com uma porcentagem menor e ainda menor porcentagem também das plantas exóticas veio o quê? As palmeiras, totalizando 1,4%. E esses foram os grupos que os pesquisadores encontraram através das informações prestadas pelas comunidades. As espécies nativas, elas foram em sua maioria árvores, né, como a gente já viu, seguido dos arbustos, isso já nas plantas nativas, depois veio as ervas e seguida os cipós. Essas plantas, elas foram indicadas para 125 alvos terapêuticos, gente. Essa pesquisa ela é muito rica em informações, né? Vocês podem ver a quantidade de dados e a porcentagem de informações, a porcentagem de uso dentro dessa comunidade. 107 de natureza física e 18 de natureza espiritual, ou seja, com um dos objetivos lá, né, dos autores era identificar, então a gente já pode ver, né, dessas 132 espécies, né, 107 possuíam tratamentos para doenças de natureza física e 18 delas possuíam para natureza espiritual. E um detalhe, embora o grupo de espécies exóticas tenha sido maior, né, relatado, né, o grupo de espécies exóticas presentes naquela comunidade, embora tenha sido maior do que as espécies nativas, a diferença nas proporções não foi significativa, ou seja, da quantidade encontrada ali naquela comunidade. Com isso, nós observamos uma sobreposição significativa entre espécies nativas e exóticas em alvos como causas tanto físicas como também espirituais. É notável que os alvos tratados com uma variedade de plantas exóticas, eles também foram tratados com muitas espécies nativas, ou seja, temos aí vice-versa, né? Uma doença, seja de causa física ou de natureza espiritual, muitas vezes ela é tratada tanto porque é mesmo tanto por espécies nativas quanto exóticas. E a gente pode observar que esse termo de plantas nativas e exóticas, ele não era, como podemos dizer, muito, que digamos, de influência para as pessoas daquela comunidade. E haja vista por conta delas não terem conhecimento aprofundado. Para elas, eram tudo tido como plantas, né? Então, essa diferenciação de plantas exóticas para plantas nativas, ela só foi observada através da pesquisa deste artigo. Então, a gente pode observar, né, que as pessoas muitas vezes usavam elas, estava doente de um problema mesmo físico, ele poderia usar uma planta exótica, ou muitas vezes ele estava com uma doença de natureza espiritual e acabava usando uma planta nativa. Acaba-se que fazia efeito, né, mesmo eles não tendo esse conhecimento somente para determinar se a planta era exótica ou nativa. Continuando, né, e aí nos resultados, novamente, vem os autores trazendo as hipóteses de diversificação e de versatilidade. Essa diversificação, né, é quanto à natureza da planta, né, se ela poderia ser usada para diversos medicamentos, para diversas naturezas, e a versatilidade já é quanto ela poderia ser usada, poderia ser versátil nos usos das pessoas daquela comunidade. E aí, para entender melhor, né, a hipótese, vamos começar pela hipótese da diversificação em alvos terapêuticos com causas físicas e espirituais. No contexto atual, né, de Morrines, a hipótese da diversificação não parece explicar o papel de espécies exóticas no sistema médico local. Por quê? Em futuros estudos, né, os autores deixam essa ressalva, né, para que em futuros estudos sobre a interação entre pessoas e plantas, especialmente ao avaliar a influência de origem e do papel das plantas nos sistemas médicos locais, eles deixam claro que é importante levar em conta não apenas critérios éticos determinados pela interpretação dos pesquisadores, mas também levar em conta a percepção empírica das pessoas envolvidas, como elas entendem a introdução de espécies em suas demandas terapêuticas. Como foi dito, né? Muitas vezes elas usavam uma planta de origem nativa ou exótica sem saber a que grupo elas pertenciam. Então, é importante que os futuros pesquisadores, pesquisas neste ambiente, né, de plantas, as pessoas possam também ouvir a percepção das pessoas envolvidas nisso. E como percebem um recurso como exótico e nativo em seu ambiente sem os preconceitos
da política associada, né, circunstâncias culturais e também ambientais, ou seja, que os pesquisadores estejam dispostos a entender o conceito ali daquelas pessoas da comunidade sobre os recursos e os termos exóticos e o que é nativo para eles, sem levar em conta, né, questões de políticas que ao longo da história a gente pode ver que muitas plantas, elas, a incorporação delas em determinados locais vai levado muito em conta a questão da política. De acordo com a literatura, a incorporação de plantas exóticas dirigidas a alvos já bem cobertos por espécies nativas, ou seja, já existe uma quantidade de espécies nativas ali naquela região, e aí vem a incorporação de plantas exóticas. Aquela coisa, né? As pessoas pegam um galinho de planta aqui e vai incorporando em outros ambientes. Isso pode representar uma estratégia adaptativa das comunidades locais para aumentar a resiliência dos seus sistemas médicos, aumentando a redundância utilitária e, consequentemente, a flexibilidade de alternativas para tratamentos, né, de doenças tanto físicas quanto espirituais, além de servir como mecanismo de proteção contra possíveis distúrbios ambientais que possam comprometer uma ou mais espécies. Esse ponto, né, eu achei bem importante trazendo para o nosso curso, por quê? Porque a gente vê que as pessoas, delas já saberem que uma determinada planta, seja exótica, seja nativa, ela é importante, mesmo que muitas pessoas não entendam o foco, o objetivo para a biodiversidade, da importância daquela planta para o ambiente, mas por ela saber que aquela planta desempenha um papel fundamental para a promoção da saúde, ela vai se sensibilizar mais na preservação daquela planta, daquela espécie. Então, é muito importante, até mesmo porque, vamos supor, uma região da Caatinga queimou e tinha várias espécies ali que só tinham ali. Então, essa incorporação, esse trazimento de uma espécie de um local para outro é muito importante para que dê continuidade e que essas espécies não se percam. Nota-se que os grupos humanos tendem a incorporar plantas nos seus sistemas médicos, não para favorecer a redundância de um grande número de alvos terapêuticos, mas sim, num conjunto particular de alvos considerados localmente o mais importante, sugerindo assim que a inclusão de plantas em sistemas médicos locais, ou seja, muitos médicos, né, a medicina, principalmente no quesito de plantas medicinais, ele já é bem incorporado. E praticamente a gente pode observar isso já na ciência, né? Porque muitos dos alimentos, das vitaminas, tudo isso possui planta. Então, trazer essa importância das plantas para os sistemas médicos locais é muito importante, para que ele possa trazer, como a gente viu lá no início da apresentação, não somente a confiança das pessoas ali daquela comunidade, mas também a proximidade com as condições que aquelas pessoas vivem. Vamos supor que a pessoa recebeu um tratamento no qual ele não pode arcar com aquele determinado valor, já ele trazendo essa incorporação para as plantas, que é algo, digamos assim, com maior facilidade de aquisição para as pessoas, pode trazer maiores resultados. Quanto à versatilidade, a gente viu sobre a diversificação, que o que? Diversificação das plantas em outros locais, né? Agora nós vamos ver sobre a versatilidade em alvos terapêuticos com aspectos físicos e espirituais causas. Então, no contexto atual de Morrinhos, né, a hipótese de diversificação não parece explicar o papel das espécies exóticas no sistema médico local. Quanto à versatilidade das espécies, não foram encontradas diferenças significativas entre espécies nativas e exóticas. Quanto às indicações de alvos terapêuticos, né, com causas físicas ou espirituais, portanto, a versatilidade terapêutica entre recursos nativos e exóticos foi semelhante nos dois grupos, conforme mostra a tabela 3, também apresentada no finalzinho do trabalho do artigo. Vale ressaltar que apenas da ausência de diferenças significativas na versatilidade, a média de espécies exóticas nos alvos de natureza física foi maior. Então, a gente pode observar, né, essa versatilidade de espécies exóticas já incorporadas dentre os ambientes de plantas nativas. Entre os 10 mais espécies versáteis, apenas 3 eram nativas. Então, a gente pode observar novamente, né, o artigo trazendo ali a confirmação dessa incorporação, dessa versatilidade de plantas nativas, de plantas exóticas
já incorporadas junto de plantas nativas. E o terceiro objetivo, né, que era estudar a redundância utilitarista, né, a utilização e a priorização em alvos terapêuticos com causas físicas e espirituais, as plantas exóticas elas foram priorizadas nas doenças de natureza física, ou as plantas exóticas foram priorizadas para tratar as doenças de natureza física, enquanto as plantas nativas elas foram priorizadas nas doenças de natureza espiritual. Então, isso vai um pouco também de religião das pessoas, né, que vivem ali em determinadas comunidades, e os fatores que influenciavam, né, essa utilização foi dividido em dois fatores. O primeiro, que é a facilidade de acesso às plantas exóticas, ou seja, muitas pessoas têm doenças, né, e o que está, como a gente pode observar nos dados apresentados quanto à sua versatilidade, a facilidade no acesso onde as pessoas encontram essas plantas, que geralmente essas plantas exóticas, elas são cultivadas em hortas e quintais, e também, né, muitas vezes, como eu falei, por conta das plantas exóticas possuírem uma beleza diferente, como a gente viu em suas características, muitas pessoas possuem ela na frente, né, como ornamentais, então são de fácil acesso, favorecendo seu uso frequente para o tratamento de doenças físicas. E para ver, né, as plantas nativas, elas já são um pouquinho mais difíceis de encontrar por isso. A ligação mais intensa entre fatores históricos culturais e problemas espirituais, criando certa resistência à priorização de recursos exóticos redundantes. Pelo menos no curto prazo, as pessoas preferem usar plantas nativas que desempenham um papel mágico religioso. Também é outro tema que as pessoas das comunidades relataram ao longo das gerações, ou seja, as pessoas já têm, digamos assim, uma certa resistência a usar essas plantas tanto exóticas quanto naturais. E a degradação ambiental causada pelas atividades humanas, ela é um fator muito crítico que reduz a disponibilidade de florestas para a coleta de plantas, e isso implica no maior tempo e esforço necessário para a obtenção de plantas nativas, ou seja, vamos supor que as pessoas estão doentes ali de uma determinada comunidade e pela dificuldade de encontrar uma planta nativa, elas, em consonância com a hipótese, né, do aparecimento ecológico, as plantas exóticas elas atuam no cenário atual, ou seja, são de maior facilidade das pessoas encontrarem e as pessoas recorrem com maior facilidade às plantas exóticas do que às nativas, justamente por conta desse desaparecimento. Os serviços, né, neste caso, os consumidores acabam se tornando mais provável de ser encontrado e coletado qual material, qual planta, as exóticas, que são encontradas com maior facilidade. A redução do distanciamento de florestas nativas, né, portanto, pode ter influenciado a priorização e o consumo de recursos exóticos. E aí também, mais uma vez, ressaltando a importância para o nosso curso, né, justamente desse distanciamento de florestas nativas. Olha que as plantas exóticas, as pessoas preferem trazer plantas de outros ambientes, de outros locais que não são adaptados daquela região. Tem todo um esforço, né, para poder manter aquela espécie de planta exótica em um determinado ambiente do que cultivar as plantas que são nativas daquela região. Ou seja, para encontrar uma planta nativa, eles têm que se recorrer a grandes florestas e ainda tem aquela procura, né, aquele tempo que é gasto naquela procura de determinado planta nativa para terapia de doenças. Em conclusão, né, as hipóteses de diversificação e versatilidade, elas não foram capazes de explicar o papel das plantas exóticas nas doenças. E essa era uma lacuna, né, que os autores tentaram descobrir, né, foram investigar. Então, eles concluíram o trabalho como a hipótese da diversificação e a versatilidade ainda não foram de explicar o papel das plantas exóticas nas doenças. E aí, novamente, né, fica dos autores o incentivo e ali o apelo para outros pesquisadores para poder tentar preencher essa lacuna. Quanto aos padrões de utilização dos recursos vegetais no tratamento de doenças, tanto físicas quanto espirituais, o sistema apresentou padrões semelhantes e distintos nas plantas exóticas nativas. E esta constatação mostra a importância de evitar limitar os estudos de plantas medicinais às indicações terapêuticas. Por quê? Porque, como os autores falam, né, como as pessoas da comunidade relataram aqui nesta pesquisa,
essa importância, o estudo e a utilização das plantas medicinais, ele vai muito além ali de doenças físicas. Muitas vezes as pessoas negligenciam o uso das plantas mágicas religiosas que podem desempenhar um papel significativo no sistema médico local. Muitas vezes por as pessoas dizer, isso aí só cura um preconceito, né? Que os autores falam aqui ao longo do texto é sobre a arruda, que muitas vezes é tratado somente em termos espirituais, para tratar algumas questões assim no mundo espiritual, as pessoas já ficam com receios de usar elas para as doenças físicas. Então, é importante, os autores deixam esse apelo para que as pessoas não se limitem ao estudo somente dessas plantas medicinais com indicações para as curas de doenças físicas, mas que também as pessoas procurem entender essas fitoterapias, essas indicações também dessas doenças espirituais e a incorporação dessas plantas e o estudo também que eles podem contribuir. Como a gente viu, né, as pessoas aqui dessa comunidade de Morrinhos, muitas vezes eles utilizavam uma planta exótica, uma planta para tratar uma doença espiritual, para tratar uma doença física. Então é muito importante que as pessoas não se limitem e não se deixem levar por esse preconceito. A ampliação das investigações sobre a relação entre povos e o simbolismo vegetal é extremamente necessária, mais um apelo dos autores. E também que estudos futuros deverão considerar a diversidade de culturas, compreendendo tanto os padrões que as regem e reconhecendo a importância desses sistemas médicos e também a exploração dinâmica em grupos com diferentes percepções empíricas. Como a gente pode observar na leitura desse artigo, os autores, eles não foram buscar em livros, utilizaram, algumas referências bibliográficas, mas o que eles utilizaram principalmente foi o quê? Os agentes de saúde, líderes religiosos, as pessoas ali das comunidades. Por quê? Porque são as pessoas que mais têm conhecimento, as pessoas que entendem. Por quê? Porque eles fazem uso contínuo daquelas plantas no contexto tanto para poder curar tanto as enfermidades físicas quanto espirituais. E aqui ele inteira, para as pessoas procurarem que os povos indígenas, orantes, quilombolas, povos de terreiro, grupos ciganos, trabalhadores rurais, as pessoas ribeirinhas, entre outros, ou seja, abranger e esse campo afora e para que possamos entender de fato, acho que nunca vamos conseguir, porque existem milhões e milhares de plantas, milhões e milhares de espécies, mas em conjunto, sem deixar que o preconceito, tanto político quanto religioso, interfira na busca de entender essas plantas. E também, alargar o debate sobre o papel das plantas nativas e exóticas no processo de saúde, bem como também sobre a origem biogeográfica das plantas, que elas podem influenciar sua utilização na medicina, tanto popular para doenças de causas físicas, mas também de causas espirituais, ou seja, as pessoas não podem se limitar, os pesquisadores, as pessoas do campo da ciência que trabalham tanto com biodiversidade quanto meio ambiente, não se limitar às plantas, não se limitar às plantas nativas ou exóticas, mas que possam entender de forma abrangente todas as espécies. E aqui, para finalizar, encerro com a frase de Renata Fraia, que eu achei bem importante e relevante com o tema do artigo, que diz o seguinte: não acreditar que uma planta possa ser medicinal, então também não crer que uma planta possa ser venenosa. Que tal um chá de comigo ninguém pode? Fitoterapia não é medicina alternativa, é ciência, com ação medicamentosa comprovada. Então, é isso, É comprovado os recursos, as ações que uma planta pode desempenhar, tanto na medicina para a saúde física ou para a saúde espiritual. E aí, assim como os autores do artigo falam, fica o apelo, que nós possamos de forma abrangente não nos limitar a termos tanto de saúde física quanto espiritual, mas que possamos buscar entender e aproveitar os recursos que a natureza, que essas plantas têm para poder nos ofertar. É isso, muito obrigada.